Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Darley Tomás e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre BDR. Será que vale a pena mesmo? Eu vou te falar as vantagens e as desvantagens e o porquê logo de início que eu não gosto dos BDRs, tá bom? Vamos pro vídeo. Primeiramente, se você ainda não é inscrito no canal, me ajude a continuar crescendo e levar este conteúdo para mais pessoas para que elas possam entender e aprender como dolarizar o seu patrimônio, como investir no exterior e se proteger da inflação no Brasil. Então, se inscreve no canal, deixa aquele like e se quiser deixa um comentário aí, vamos trocar aquela ideia sobre investimentos no exterior. Para nós começarmos, eu vou partir do princípio que vocês não sabem nem o que é BDR e que eu estou falando grego. Então, a sigla BDR vem do Brazilian Depositary Receipt. Eu vou colocar aí na tela escrito, tá? É um nome totalmente em inglês, mas para a gente entender, o BDR não é uma criação brasileira. Se nós viermos para cá, onde eu estou hoje, nos Estados Unidos, a gente vai ter o ADR, que é o American Depositary Receipt. Se nós formos para Europa, para Ásia, a gente vai ter o GDR, que é o Global Depositary Receipt. Então, não é uma criação brasileira, foram mecanismos que encontraram para facilitar o investimento de forma global, para que você pudesse diversificar o seu patrimônio, não somente entre ativos, mas também geograficamente e juridicamente falando, né? Porque quando você tem o seu patrimônio em outros países, você tem duas jurisdições diferentes. E é aquele velho ditado: se você tem um pássaro na... Como é que é o ditado? Aquele velho ditado: quem tem um não tem nada, quem tem dois tem um. Então, nada melhor do que ter duas jurisdições diferentes cuidando ali, interferindo no seu patrimônio. Interferindo foi uma piada, tá, gente? Isso é péssimo. Então, basicamente, o BDR não é o ativo em si. Quando você chegar a ver na sua própria corretora, seja Rico, Nuinvest, eu ia falar Easy Invest, mas mudou o nome, né, gente? XP, Clear, a Modal Mais e todas as outras que existem no Brasil, você não está vendo o próprio ativo ali. Aquele ticker representa o recibo e normalmente é um banco, tá? Ou um emissor que realiza a emissão desse título que representa a ação. Então vamos lá, para ficar bem didático. O banco, tá? Na maioria das vezes é a própria B3, o banco B3 que existe. Ele vem aqui nos Estados Unidos, compra os ativos, faz a custódia desses ativos e emite títulos desses ativos, ou seja, você tem os títulos dos ativos, você não tem os próprios ativos, você somente tem os títulos. Então isso significa que a empresa não está listada no Brasil, a Apple não está listada na Bolsa de Valores brasileira, ela está somente listada na Bolsa de Valores dos Estados Unidos e o banco ou emissor comprou uma ação e emitiu um título para que você pudesse ter acesso àquela ação, beleza? Então pessoal, como é que funciona um BDR? Um BDR vai funcionar de forma simples, igual uma ação, um FI, um título de renda fixa que você vê aí dentro da sua corretora, no seu aplicativo. É bem simples e intuitivo. Você somente vai encontrar com o final 33 ou 34, mas normalmente muito mais comum os 34, beleza? E é o que a gente vai focar aqui porque é o que é mais acessível para todos nós. E como eu falei que você não tem os ativos, você somente tem um título que foi emitido pelo banco ou emissor daquele título, não se preocupem, tá? O banco tem que manter a posse desses ativos, banco ou emissor, toda vez que eu falar. Ele tem que manter a posse desses ativos, tá? Enquanto você tiver, né, em posse daquele título. Ou até o momento em que você decide vender e se tiver liquidez, você vende e o banco pode se desfazer do ativo ou manter ele em prateleira para que outra pessoa possa vir comprar. Ou até que outra pessoa compre de você. Então, para ficar didático, o que que acontece? Vamos supor que o Banco B3, tá? Que é o banco da Bolsa de Valores do Brasil, vai no exterior, compra as ações, volta, guarda, né, faz a custódia dessas ações, emite títulos ou recibos daquela ação, seja Apple, Microsoft, Tesla ou qualquer uma outra, e coloca esses títulos ou recibos à venda na corretora e você ou eu realizamos as compras. E aí as ações ficam guardadinhas ali, bonitinhas. Passando dessa fase, como é que funciona a cotação de um BDR? Vamos ter o seguinte exemplo. Vamos supor, você conhece aquela empresa de post-its, que é a 3M? A 3M foi quem desenvolveu o post-it, né, que foi a criadora. Hoje a gente já tem diversas outras marcas, mas ela foi a criadora. Então vamos supor que a gente quer comprar um post-it não, gente, uma ação. Vamos supor que a gente quer comprar um BDR da 3M. Então a gente vai lá na Bolsa de Valores. Deixa eu ver o ticker para vocês.
O ticker vai ser MMMC34, beleza? Então, você comprou, tá em posse dele. E esse ativo, vamos supor que fica na casa de R$100. E nos Estados Unidos está cotado em dólar, está cotado lá, vamos colocar como exemplo que a gente está usando valores fictícios, não são valores reais, e ele está cotado na casa de $20. E aí, no dia de hoje, esse ativo teve a valorização de 1%. Sendo assim, 1% de R$100 seria apenas R$1. Beleza, ótimo. Porém, o dólar teve uma queda de 1% também. Então, você ficou ali empatado. A cotação do BDR não é exatamente assim, tá? Não é no fio assim, porque depende de oferta e demanda também, mas em tese ficaria nos mesmos R$100 que você teria investido. Mas também pode acontecer de cair 2% lá fora e o dólar se valorizar 2%. E aí a cotação do seu BDR se mantém da mesma forma. E também pode acontecer de a ação valorizou e o dólar também se valorizou perante o real. E o que acontece também é que na maioria das vezes quando o dólar se valoriza, tem uma subida muito grande, ele por vezes se torna descorrelacionado da bolsa, ele é desligado da bolsa, tá? E quando eu falo desligado, não é desconectado, mas é porque ele é descorrelacionado, ele não tem uma correlação intrínseca com a Bolsa de Valores do Brasil. A bolsa também cai. E aí faz com que você tenha essa proteção através do BDR. Então, recapitulando, se o dólar sobe e o preço do ativo sobe, junta tudo isso e te entrega. Se subiu 1% cada um, a gente praticamente você vai ter um ativo na casa de R$102, beleza? E se caiu 1% cada um, você teria um ativo na casa de R$98. Então a gente tem essas duas variáveis, valorização ou desvalorização do ativo, valorização ou desvalorização do dólar. Mas a gente sabe muito bem que desde que o real foi criado, o dólar só teve uma única direção e foi para cima. Mas Darley, existem tipos diferentes de BDR? Sim, existem. A gente tem os BDRs não patrocinados e os patrocinados. Os patrocinados são quando as empresas próprias têm interesse e procuram alguma instituição emissora aqui dentro do Brasil, ou seja, tem um apoio, tem um patrocínio da própria empresa para realizar a emissão destes BDRs. E os não patrocinados são aqueles que o emissor ou banco aqui vai de maneira independente lá fora, compra e aí faz a negociação dos títulos aqui. Eu tô querendo explicar da maneira mais simples possível para não ficar maçante e são informações que talvez vocês não queiram ou não precisem saber. São muitas informações, a gente tem nível 1, nível 2, mas basicamente o que vocês têm que saber é o seguinte: o BDR não patrocinado é quando a empresa não tem interesse e não faz nada. E aí é um banco ou instituição emissora que vai lá e compra e emite os títulos para que sejam negociados dentro do Brasil. O patrocinado é o inverso, é quando a própria empresa já tem interesse e procura uma instituição aqui para realizar toda a intermediação e realizar a negociação dos seus ativos dentro do território brasileiro, beleza? Então vamos para a parte aqui interessante. Darley, quais são as vantagens de se investir através de BDRs? Quais são as vantagens de se investir no exterior através de BDRs? Então vamos para elas. Pessoal, eu considero que os BDRs têm 3 vantagens. A primeira delas é a diversificação, beleza? Cumpre um papel, não da mesma forma que você pode fazer investindo diretamente no exterior através de uma corretora autorizada aqui em território americano, mas mesmo assim eu acredito que cumpre esse fator de diversificação, porque não tem correlação com a bolsa brasileira, você está investindo em um ativo, em um título que está, lastreado em um ativo real, em uma ação que é negociada seja nos Estados Unidos, seja na Europa ou onde quer que seja, então você tem a diversificação, só que o seu dinheiro continua dentro do Brasil e esse é um risco que eu enxergo muito grande, mas vou falar somente lá na parte das desvantagens. Então, eu acredito que os BDRs servem como diversificação de portfólio e atendem muito bem a isso, devido à sua facilidade de negociação. E entrando no segundo ponto é praticidade de negociação, foi o que eu acabei de falar. Cara, é muito simples, você não vai precisar ficar fazendo transferência, fazendo remessa internacional, você simplesmente vai entrar na sua corretora, no home broker e vai realizar a compra Disney, Apple, Tesla, 3M e qualquer outra que seja, vai estar tudo em uma única corretora, tudo de fácil acesso e rápido acesso. Então isso é um ponto muito positivo dos BDRs. O terceiro ponto que eu enxergo como positivo é que você tem melhor controle, que foi o que eu acabei de falar. Tá tudo no mesmo lugar, então você monta a sua carteira ali, faz a integração com o controlador de investimentos e aí você vai ter tudo lá bonitinho, todas as classes de ativos, tudo em um só lugar. Então o seu controle fica muito mais fácil porque vai estar dentro da mesma corretora e não em uma corretora diferente. E pelo fato de você não receber os dividendos em
em dólar, não que eles não sejam lastreados em dólar, mas você não os recebe em dólar, você recebe em reais diretamente na sua conta. E isso vai facilitar ainda mais o seu controle financeiro e provisionamento de dividendos no futuro. E agora vamos para as desvantagens. Vocês podem ver que eu sou um cara extremamente imparcial, deixei as desvantagens por último. Podia começar já falando de todas as desvantagens e o porquê que eu não gosto desse tipo de ativo. Mas vamos para ela. As desvantagens dos BDRs são as seguintes, gente. Baixa liquidez, limitação de ativos, ou seja, baixa liquidez, pessoal, você não vai ter a mesma liquidez que tem no mercado de ações brasileiros ou no mercado de ações americanos. Algumas BDRs, tá? Tem uma boa parte delas que não tem liquidez quase nenhuma, quase não tem nenhuma procura. Só que com o tempo, quanto mais pessoas entrarem no mercado de ações brasileiras, mais pessoas interessadas em comprar, então você vai ter uma liquidez. Liquidez é um evento no qual você vende as suas ações para ter o dinheiro de volta, para obter o lucro. Então, os BDRs têm esse ponto negativo que a liquidez é bem desfavorável. Não que seja um problema para todo mundo, mas para grande parte dos investidores vai ser um problema, porque a partir de 100 mil reais já começa a ficar um pouquinho mais difícil de se ter liquidez no mercado de BDRs. E quando a gente fala da limitação de ativos, é que somente na bolsa americana a gente vai ter mais de 7 mil ativos. 7 mil. E de BDRs no Brasil a gente não tem nem 1000. Salvo engano, a última vez que eu olhei tinham 958 ativos apenas. E isso já tinha China, já tinha Estados Unidos, tinha Europa e todo o restante do mundo e somavam apenas 958. Enquanto nos Estados Unidos a gente tem mais de 7 mil ativos disponíveis para escolher. O terceiro ponto, pessoal, é a tributação desfavorável. Isso quer dizer que quando você vai vender um BDR, você não tem isenção nenhuma sobre as suas ações. No Brasil a gente tem isenção até 20 mil reais e nos Estados Unidos até 35 mil reais. E isso não acontece através dos BDRs. Vendeu com lucro, pagou imposto. Ponto, acabou. Então essa tributação é extremamente desfavorável, porque qualquer lucro que você tiver, você já vai ter que pagar imposto independente do valor, seja 10, 20 reais, você já vai ter que pagar o imposto. E esse imposto vai ser aplicado no valor de 15% sobre o lucro. Ou seja, todo o seu lucro, 15% vai diretamente para o governo sem nenhum tipo de isenção, igual existem para ações ou estoques aqui nos Estados Unidos. O quarto ponto de desvantagem, pessoal, é que os custos são muito elevados. Tudo que você colocar muitos intermediários, nós teremos mais custos. Então, quanto mais intermediários, mais custo. Quando você envia o seu dinheiro todo para o exterior, você não tem custos tão elevados quanto comprar um BDR. Por quê? Porque simplesmente é você e a corretora. Beleza? Já no caso do BDR, a gente tem o banco emissor, tem a empresa que vendeu para o banco emissor e o banco ainda fica com 5% do valor dos dividendos que você recebe. Ou seja, ele ganha de todo jeito, de todos os lados. Sendo assim, quanto mais intermediários, mais taxas você vai acabar pagando, beleza? E pessoal, como eu falei no início do vídeo, se você quiser investir em BDRs, eles vão sempre estar com o final 34. E eu vou colocar na tela aí os principais ETFs negociados na Bolsa de Valores. Vocês podem ver que o final deles é sempre 34. Aí vocês podem ver, ó, a gente tem Apple, a gente tem Amazon, a gente tem Mercado Livre, a gente tem Microsoft, Tesla, Alibaba, Google, Facebook, Disney, McDonald's, Berkshire Hathaway, que é do famoso Warren Buffett e Charlie Munger. Então você tem só esses aqui que eu falei, são os principais, né, negociados. Isso muda praticamente todo dia. A Tesla, salvo engano, foi o BDR mais negociado na Bolsa de Valores do Brasil, ou seja, essa lista vai mudando, ela flutua de acordo com o interesse das pessoas. E pessoal, a minha conclusão é que vale a pena investir em BDRs? Vale, mas você tem que estar ciente que você vai pagar umas taxinhas a mais, coisinhas ali escondidas. No longo prazo pode fazer diferença? Pode, porém não é tanto assim. Então o que eu sempre digo, o que vai te enriquecer é o trabalho. A bolsa é só um multiplicador do seu capital, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, e o que pode acontecer é que todo o seu dinheiro está no Brasil, o Brasil entra numa hiperinflação, em uma crise, né, muito grande, e aí o seu dinheiro é bloqueado, você não pode mais comprar dólar, como aconteceu na Argentina. Não é algo extremamente improvável, e aí você fica totalmente limitado, todo o seu patrimônio ficou em real, ou você tem um patrimônio grande por estar atrelado ao dólar, mas o governo congelou todo o seu patrimônio, congelou todos os seus ativos. Por quê? Porque os bancos eram brasileiros e estavam sob a jurisdição do Brasil. E o que eu falo? Quando o seu dinheiro
está em outra jurisdição, você tem um. Então, se você tem um, você não tem nenhum. Se você tem dois, você tem um. Então, a melhor opção, ao meu ver, é sempre mandar dinheiro para fora do Brasil, porque assim você se protege do governo, você se protege de ativismo judicial, você se protege da loucura do manicômio tributário e político que é o Brasil, tá? Mas se você não se preocupa com isso, se você não tem essa preocupação assim como eu tenho, cara, vai de BDR, faz a sua carteirinha, mas não deixe de comprar o BDR, porque isso vai fazer com que você possa dormir melhor, porque a sua diversificação na carteira vai ser muito maior e você vai aguentar as pancadas muito melhor do que uma pessoa que investe somente no Brasil. E pro vídeo de hoje a gente vai ficando por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido o que é um BDR, para que servem os BDRs e, se entenderam, tomem logo a decisão de começar a investir no exterior e dolarizar o seu capital. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe nos comentários que vai ser um prazer ajudar vocês. Tamo junto e é só o começo.